Oi, pessoal! Vamos aprender a fazer essa linda coelhinha de Páscoa? E o molde que eu vou utilizar vai ser um molde que tem uma proposta totalmente diferente. E essa é a ideia dos moldes da Fabi. Você conseguir usar ele em vários temas diferentes. Eu gosto muito de usar esse molde para fazer cabeça de bichinho, tanto de aplique quanto de lembrancinha, porque ele é bem quadradinho. E é o molde Riquezas do Mar. Primeiro, para fazer nosso coelhinho, eu vou começar tirando todas as partes principais dele, que é todas as partes brancas. Então, eu vou começar retirando a cabecinha, o corpinho, as orelhinhas e os bracinhos. Lembrando que todas as partes principais eu vou utilizar todas do molde. Se vocês repararem, quando eu retirar a cabecinha do molde, ela vai estar com um aspecto um pouco quadradinho. E é essa que deixa a nossa coelhinha ainda mais charmosinha. Agora eu vou pegar um pedacinho de massa branca e vou retirar a parte do corpinho da minha coelhinha. Quando eu retirar ela do molde, eu vou dar uma leve pressão nela para deixar ela com o corpinho um pouquinho mais alongado. Assim, vai ficar muito melhor para me colocar a cenourinha. Aí eu acabo deixando cair porque eu sou desastrada. Então agora vamos retirar as orelhinhas da nossa coelhinha. Para retirar as orelhinhas, eu vou utilizar a parte da cauda da sereia. Então, para fazer a orelhinha, eu vou precisar retirar a cauda 2 vezes e deixo ela bem ajustadinha, tá? Ela só vai precisar fazer uma modificaçãozinha que vocês vão ver que é muito fácil de fazer. Eu vou retirar logo a outra orelhinha para poder a gente começar a fazer todas as partes principais dos acabamentos. Lembrando, pessoal, que a ideia dos moldes da Fabi é realmente isso. Você conseguir utilizar um molde que não tem nada a ver com a proposta que você precisa e você consegue transformar e deixar ele em qualquer personagem. Então, vale muito a pena. É só soltar a criatividade. Agora, eu vou retirar os bracinhos. Ó, quando a gente já não gosta, a gente já desmancha logo. Faz logo de novo para deixar bem perfeitinho, tá? Aqui agora eu retirei o meu bracinho, faço os ajustes, caso sobre um pouquinho de massa, você refaz e assim sucessivamente. Depois de retirar os meus bracinhos, eu dou uma achatadinha onde é preciso e agora eu vou para a parte do acabamento da minha orelhinha. Então eu vou pegar a minha orelhinha nessa posição aqui e vou fazer o formato de pinça, para deixar a outra ponta que está arredondada com um biquinho, porque eu quero que essa ponta seja a parte de cima da orelha da minha coelhinha. Então, eu preciso que ela esteja pontudinha. Se vocês quiserem, pode deixar redondo também. Fica muito bonito, mas no meu caso eu gosto bastante de deixar ela bicudinha, porque eu gosto de dar uma entortada na orelhinha e eu acredito que deixa um acabamento bem bonito. Aqui agora eu vou pegar a estequinha e vou furar bem no meio das 2 orelhinhas, para dar aquela sensação de profundidade. Depois de fazer isso, eu vou só modelar as 2 orelhinhas, uma para um lado e a outra para o outro lado, só para deixar ela com esse ar não tão reto, digamos assim. Aqui agora vamos para o acabamento da cabecinha do nosso coelhinho. Então, eu vou utilizar os olhinhos da Fer Simões, que você também encontra lá no site do Fabi, para colocar na minha coelhinha. Eu gosto muito de usar esse olhinho, porque como ele tem a parte de baixo um pouco reta, que é um pouco curvado, na verdade, e reto, ele fica muito bom para fazer bichinhos fofinhos, porque ele dá o ar de que a peça está sorrindo. Então, é isso que a gente quer transmitir para o nosso cliente, é deixar a peça com um ar de leveza. Isso é bem interessante. Para quem me pergunta muito, essa pinça que eu utilizo, ela me ajuda muito para colocar os olhinhos, então ela sempre está por aqui. Aqui agora eu vou utilizar o giz pastel e vou fazer logo o blush do nosso coelhinho, porque com a massa úmida
é muito melhor de pegar o blush. Então é muito mais fácil. Vocês podem utilizar também depois de seco, sem problema nenhum. Porém, eu gosto de colocar com a peça úmida porque eu acredito que pega mais. Vou colocar também um pouquinho na minha orelhinha, só para dar aquela sensação de profundidade. Porque fica muito bonitinho. Por mais que você vá colocar laço, que vá colocar, no meu caso eu vou colocar uma florzinha, que acho que fica muito lindo, fica muito bonzinho você colocar um tipo de corante. Então você pode utilizar corante ceramanil, pode utilizar blush, pode utilizar giz pastel, que fica muito bom. Você sempre usar essas técnicas de sombreamento. Para fazer o narizinho do nosso coelhinho, eu vou utilizar um pedacinho de massa rosa. Então, eu vou fazer uma coxinha, achato essa coxinha e com a estequinha eu vou furar bem no meio dessa massinha. Se vocês perceberem, já forma um coraçãozinho. Aqui agora, só para dar o detalhe, eu achato ele só um pouquinho para essa parte que eu cortei, ela achate e ela deixa o coração mais redondinho. Vou colocar um pouquinho de cola aqui no nosso coelhinho e já vou colocar o focinho no lugar. Olha, se vocês repararem, eu também fiz com o mesmo molde, coloquei o mesmo olhinho. E essa boquinha também você encontra lá no site da Fabi. Ela não sai daqui da minha mesa porque fica muito lindo para colocar em bonequinho, em lembrancinhas, em topo de bolo. Ele é um tamanho de boquinha meio que universal. É incrível quanto ele cabe em várias peças. Aqui agora eu vou dar um zoom para vocês, porque vocês me perguntam muito como eu faço os meus cílios. Então, para fazer os cílios, eu utilizo esse pincel bem fininho. Pessoal, é muito fininho. A quantidade de tinta que vamos utilizar para fazer os nossos cílios é bem pouquinha. Pessoal, não coloca muita tinta no pincel. É melhor vocês colocarem aos pouquinhos, porque os cílios ele vai ficar muito mais fininho do que você colocar o seu pincel muito cheio de tinta. Então aqui agora, coloquei 2 cílios e coloquei na tinta. Cada vez que vocês verem a minha mão saindo do vídeo, é porque eu tô colocando mais um pouquinho de tinta no meu pincel. Antes de fazer os cílios, eu gosto de fazer uma linha para baixo do meu olhinho. Acredito que ela deixa bem mais fofinho, gosto bastante de fazer. E agora vamos colocar os cílios. A distribuição dos cílios eu não gosto de fazer uma coisa muito certinha, muito retinha. Eu gosto de deixar ele um pouco diferente, um pouco desigual. Aqui agora, logo após fazer um lado, eu vou fazer a mesma coisa do outro lado. Puxo uma linha para baixo e sigo a linha dos meus cílios. Sempre colocando pouquíssima tinta. E é até interessante vocês diluírem a tinta na água. Também fica muito bacana para colocar os cílios. Só não coloca muito, que é para a tinta não ficar aguada e ela não ficar com muita cor, ela perder a cor, tá? Para finalizar agora, eu vou marcar somente as minhas sobrancelhas, que vai ser nesse mesmo estilo. Coloco com um risquinho bem fininho para ficar um rostinho bem mais delicado. Olha como fica lindo. Aqui agora eu vou voltar o meu vídeo, deixar um pouquinho mais longe. E agora a gente vai fazer a montagem da nossa coelhinha. Primeiro eu vou colocar um pedacinho de arame galvanizado nas 2 orelhinhas e também no corpinho da minha coelhinha, porque eu quero que ela tenha uma estrutura. Vocês podem também não colocar se acharem necessário. Eu gosto muito de colocar, porque pode ser que a peça caia no chão. Então, como no meu caso aqui eu vou colocar em uma caixinha para colocar coisinhas dentro, pode ser até que eu derrube a tampa no chão, ou meu cliente derrube e acabe quebrando a orelhinha. Então, é bem interessante você sempre colocar algum tipo de sustentação, se a peça for manuseada ou se seja para uma peça funcional. Então, eu começo colocando cola branca e vou encaixar a minha coelhinha.
Eu gosto de fazer, de rodar o corpinho, que é para a cola distribuir bem e pegar em todas as partes. Aqui agora eu vou colocar a orelhinha. E só aqui já tá linda. Olha que perfeição. Um molde que não precisamos fazer muitas alterações e conseguimos fazer essa coelhinha maravilhosa. Os bracinhos eu vou fazer uma leve curva, somente porque como eu fiz tem um tempo, pode ser que ele resseque. Então eu preciso que ele esteja bom para quando eu for colocar a cenourinha, ele não esteja ruim. Então eu vou utilizar para fazer as cenourinhas o molde coisinha de Páscoa. Então eu vou dar uma acelerada aqui no vídeo, porque eu vou retirar somente as cenourinhas, vou utilizar uma média e duas pequenininhas, e vou tirar também a folhinha da cenourinha média. As outras cenourinhas eu vou fazer somente as folhinhas manuais para a gente compor o cenário. Esse molde de coisinhas de Páscoa, ele é maravilhoso. Eu faço muito abelhinha, joaninha, qualquer tipo de peças dessas pequenininhas, porque tem uma cavidade aí que dá para fazer bichinho. Então você consegue fazer também várias miniaturas com esse molde. A folhinha eu vou fazer uma leve curvinha, porque ela vai ficar meio que deitada sobre o rostinho da minha coelhinha. Aqui eu vou fazer várias coxinhas alongadas, só para fazer as folhinhas das minhas cenourinhas menores. Então eu vou unir. Deixo todas unidas e logo em seguida eu vou colar elas na minha cenourinha. Ó, a gente coloca só um pinguinho de cola e fixa ela. Vou fazer o mesmo processo com a folhinha menorzinha, pra gente colocar na cenourinha. Bom, pessoal, aqui agora eu já vou deixar a minha cenourinha uma em cima da outra, porque eu vou colocar assim no meu cenário. Eu quero uma em cima da outra, somente para ficar aqui na frente do meu coelhinho. Aqui agora eu vou passar um pouco de cola branca. Faço essa leve curvinha, que é para ela dar esse caimento na nossa coelhinha. Passo a cola e coloco primeiro no rostinho da minha coelhinha, fixo e colo o corpinho lá. Então essa cenourinha ela já vai ajudar ainda mais na sustentação da nossa coelhinha, porque além dela estar presa tanto pelo arame, né, galvanizado que a gente colocou, quanto pela cenourinha. Então ela já vai ficar muito mais segura. Então sempre que eu vou colocar qualquer bichinho na mãozinha do meu biscuit, eu gosto muito de colar ele junto com a cabeça. Seja um pedacinho da cabecinha, seja uma antena, seja uma orelha, porque ele deixa a peça muito mais segura. Aqui agora eu vou fixar as minhas mãozinhas e tá pronta nossa coelhinha. Olha que perfeição! Aqui agora a gente vai só brincar com a criatividade. Essas borboletinhas foi com a extrusora da Fabi, que eu gosto de deixar ela seca, e essa florzinha também. Vou colocar a florzinha na cabecinha da minha coelhinha, vou ajustar e também vou colocar a borboletinha na minha orelhinha, que eu quero que ela fique como se ela estivesse em um jardim. Aqui agora a gente vai ajustar. A base que eu vou utilizar para colocar minha coelhinha vai ser essa base que ela tem tipo uma graminha fake na parte de cima. E a única coisa que eu vou fazer é achatar com o dedo mesmo, para poder essa graminha, ela dar uma amassadinha e ela colar a minha coelhinha. Essa graminha é muito utilizada para personalizado de luxo.
Aqui agora eu vou colocar ela no lugar certinho e vou encher de cenourinhas. A outra borboletinha que ficou faltando, eu vou colocar ela também na outra parte, para deixar ela bem harmônica. Ficar meio com um coelhinho no jardim. Dá um pouquinho de trabalho, mas vai dar tudo certo no final. E agora vamos encher ela, que é a finalidade das minhas caixinhas. Eu gosto de fazer essas caixinhas e colocar utensílios que eu uso muito no biscuit. Tipo clipe, disco de extrusora, cada um fica em uma caixinha acrílica e fica todos na minha frente. Então eu gosto sempre de colocar um enfeite na parte de cima para ficar mais bonito. E tá pronta a nossa coelhinha. Olha como ela fica perfeita. E aí você consegue soltar a criatividade. Pode fazer vários tipos de bichinhos, porque esse molde, ele é ótimo para fazer rostinho de bichinho. Deixa o rostinho do bichinho muito fofinho. E essa foi a nossa aulinha de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. Um beijo!